gente vai começar vendo os livros? Como é que vai ser? Agora, hoje o encontro o foco é Paulo Freire, então cada um vai trazendo o que foi achando de importante. Eu tenho depois, que posso compartilhar com vocês, o que eu fiz dos meus tópicos que eu fui colocando que chamaram a atenção, né? Mas é importante que vocês então vão trazendo as impressões que vocês tiveram, as frases, assim como a gente fez com o texto de Rivaio, né? A gente pode pegar a frase, desde que a gente tenha eu vi com os mesmos. Vim com os mesmos, esqueci. Não, então vê aquela canetinha de semana passada, aquela preta, por favor. Não tem na caixa das crianças, filho? Tem, mas a canetinha que não é escura. É que ela prometeu uma outra que era maravilhosa e tal, quase escreve sozinha. Então vejam que tem, a gente não vai conseguir trazer todas as citações que vocês acharem oportunas, porque é um texto assim com muita coisa importante, mas eu acredito que em um encontro a gente consegue ter clareza de coisas que cabem e de coisas que não cabem dentro do processo educacional. Posso contar uma experiência de ontem à noite? Ontem à noite eu estava na casa da Maria e daí a gente estava fazendo evangelho e aí ela perguntou para a filha dela assim: você acha? O que você acha de tal tema? Aí eu disse: eu acho que não. Mas é sim. Daí ela virou: você não perguntou o que eu acho? Eu estou dizendo que é não. Aí a Maria conseguiu retomar e dizer: ok, desculpa, então tá bom. É verdade, é não, minha não. Mas porque a gente está tão acostumado nisso, do tipo, de repente a gente já vai passando por cima, não importa o que o outro acha, ou o que o outro não acha. E eu achei ótimo que você conseguiu dar uma parada. Uma vez que eu não me lembro. Me desculpa, é verdade, né? Perguntei o que acha. Porque de repente a gente vai ver que a gente não está muito preocupado com o que o outro acha. A gente está preocupado em socar no outro o que a gente acha. E vai chamar isso de educação. Então, eu estou fazendo essa introdução porque vocês vão ver que a maioria das questões de Paulo Freire, elas passam por isso. O que Paulo Freire propõe é uma inversão dessa lógica, aonde o educador é quem oprime, e aí ele vai chamar de opressão, porque quer dizer, não, tem que pensar assim, tem que funcionar desse jeito, tem que agir assim, e ele vai chamar isso de opressão, ou chama de... Escreva pelo fogo, escreve. Para chegar de lá, no livro Pedagogia da Autonomia, ele fala bastante sobre isso nos itens, né? E tem um item que é ensinar exige rigorosidade metódica. Justamente por isso, porque à medida que eu vou me trabalhando, eu vou ciente de que eu não sou responsável por tudo, né? Eu não tenho todas as respostas. Ele fala da importância de reforçar aquilo, capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão. Exatamente esse exemplo, né, que foi dado agora. E assim, você tem que saber o que você está fazendo, né? E isso é o que eu queria ir desenvolvendo com vocês, que quando Kardec fala, né, Rivaio escreve que um educador que não tenha conhecimento de educação, ele é tão charlatão como um médico que prescreve medicação sem ter conhecimento, é de fato, porque assim, a hora que você está frente a um grupo, você tem que saber o que você está fazendo. Porque dependendo da forma como você se posiciona, você está gerando opressão, você está gerando desrespeito, você está gerando uma imagem negativa do sujeito em relação a ele mesmo. Então eu não sei, então eu não tenho condições, então eu não presto, então eu não sirvo. E aí nós temos ainda na educação um grande problema com a indisciplina, porque a indisciplina é a recusa do sujeito a essas imposições. E aí tem um monte de discussões super oportunas, mas a base... A lógica, ela está nessa diferença entre aqui está o educador e aqui está o educando, e ele vai deixar, ou a melhor palavra que ele vai usar para esse tipo de relação é opressão. E aí ele vai tirar o educador desse lugar alto
para colocar o educador como alguém que serve ao educando, que serve ao processo de. E olha que fantástico, porque isso está completamente conectado com tudo que a gente está discutindo dentro do Centro Espírita, com tudo que a gente está discutindo da doutrina espírita, com tudo que a gente está discutindo de Rivaio, que escreveu há 180 anos atrás. O educador tem que estar em função do educando, ele precisa conhecer, ele precisa saber qual é a necessidade, ele precisa estar a serviço do sujeito. E quando a gente estava construindo tudo isso do Centro Espírita, a palestra, o impor o tema, o não ouvir o sujeito, tudo isso é a relação de opressão. Só que como a gente veio de uma escola nesse modelo, todos nós viemos de um modelo muito parecido, a gente está acostumado com isso. Então a gente acha que isso é o melhor que tem para oferecer. Aí você lê o Paulo Freire e fala, caramba, tem um outro mundo, tem uma outra forma de se relacionar com as pessoas, tem uma outra via de educação. E aí o que eu queria que vocês fossem trazendo os tópicos é para a gente entendendo que posturas que cabem e que não cabem nessa ideia de educação. O que é isso? É um dos textos desse livro. Eu achei interessante essa parte. É uma frase do texto? É uma frase. Saber que ensinar não é... Foi a primeira que eu tinha anotado aqui. Então, vamos começar por esse aqui. Vocês estão tudo com os textos aí alinhados. Então, vamos começar por essa frase aqui, mas deixa eu ver que eu acho que eu tenho a página dela. É porque eu acho que eu tenho até a página. Aí está na página 27. Nesse áudio, isso aí. Nesse livro aí. Cadê? Ensinar. Aqui, página 24. No meu, que página? No meu é 27. Tudo bem, deve ser outra Esse aqui é versão. Pedagogia da Autonomia. Bom, então pode ser que tenhamos páginas diferentes. O meu aqui está no 24, esse da Maria está no 27. Mas ele diz, ensinar não é transferir conhecimento. Como que vocês enxergam isso, pensando nos nossos grupos de estudo ou pensando a evangelização? Não é transferir conhecimento. Como que você junta isso com a nossa prática cotidiana do Centro Espírita? Eu acho que nós, eu estou falando por mim, não pelos outros, nós estamos muito preocupados em realmente passar conteúdo e não, na verdade, no método, não é um método, o que está por detrás disso? Que é o que ele fala aqui, né? Que é a questão de você ensinar, como quando você é um professor, não é só o que você ensina, mas como está você diante da vida, como é o seu comportamento, como é você como professor. Porque as pessoas estão enxergando além daquilo que você está falando, você está sendo congruente com aquilo que você está ensinando, com aquilo que você... Sim. Pergunto para vocês, qual que é o problema dessa ideia de transferir conhecimento? O que vocês entendem que seja o problema disso? Eu acho que aqui nesse livro ele fala bastante sobre a coisa de eu impor. Eu, como sendo educador, eu impor aquilo que eu sei. É uma forma assim, o tablado. Eu sou conhecedor do conhecimento, vocês estúpidos não sabem e eu estou passando para vocês. Não instiga a pessoa a pensar e ir atrás das suas próprias respostas. Tá, então só vamos primeiro essa parte. Estou passando para vocês. Então, isso aí hoje a gente já entende, não mais por Paulo Freire, mas pelos próprios estudos da neurologia, da neuropsicologia, que não passa. Né? Então, não existe essa lógica, não tem fundamentação material nem psicológica para dizer passar conhecimento, porque conhecimento não passa. A gente já entende pelo funcionamento do cérebro que o conhecimento ele decorre do processamento das informações pelo próprio sujeito. Quando alguém tenta me passar conhecimento, o máximo que se faz é memorizar. Qual é o problema disso dentro do Centro Espírita? Estimula um comportamento passivo, né?
passivo, eu estou memorizando, só que a hora que eu tenho um problema com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, a hora que eu perco meu emprego, eu não consigo relacionar com a minha vida. Porque aquilo não é um conhecimento, aquilo é algo que foi só assimilado ou memorizado. Então, o senso crítico. Não estimula o senso crítico. Né? Não estimula então, o senso crítico. Exato. Situações diferentes. Não sabe aplicar. Essa colocação eu acho que é a mais importante pra gente. Não sabe aplicar. Então, a gente está aqui falando de perdão e dando exemplo das pessoas que ferraram com a gente, né? Porque daí vai dar exemplo, e aí a gente não cita as pessoas, mas a gente dá uns exemplos para dizer quem que me ferrou, e em momento algum eu consigo cogitar que eu precise perdoar. Porque eu não vejo a aplicação, porque não fez parte da minha construção. Então eu estou ali reproduzindo as coisas que eu simplesmente memorizei. Vocês entendem que isso aqui, em termos de educação escolar, se a gente fosse configurar como problema de nível 5. Porque depois, quando a pessoa vai para a faculdade, ela vai ter que estudar outras coisas, ela vai ter estágio, ela vai ter que se virar para correr atrás do prejuízo, e se ela for um péssimo profissional, o próprio mercado de trabalho seleciona. Então, ele vai ter que dar um jeito. Agora, em termos de centro espírita, essa é a nossa meta, a transformação moral e que as pessoas vivam melhor. Então, se a gente não conseguir, se a gente ficar só nisso e as pessoas não conseguirem aplicar, é como se dissesse assim, perdeu o sentido do centro espírita. Perdeu o sentido. Mas também fica uma coisa assim seletiva, né? Então eu acho que você precisa saber sobre perdão, eu vou pesquisar para ensinar você sobre perdão, mas eu não, por exemplo, não me coloco numa situação de expor um assunto que não é mim. Então eu entendo no centro espírita que há uma seletividade no sentido de o que é mais conveniente para quem está expondo. Não, aí vamos juntar com uma outra frase, deixa eu ver se dá bem dentro disso que você está falando, que ele diz aqui, ó, esse aqui é no Autonomia, Maria, que você trouxe. Deixa eu só trazer uma frase do Educação e Mudança para juntar com isso que a Cris está falando, porque ele diz assim, ó, no Educação e Mudança, página 34, ele diz assim, o homem deve ser o sujeito da sua própria educação. Não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém. É linda essa frase. Então, deixa eu colocar aqui. Esse cortadinho é sujeito da própria educação. Essa frase de Paulo Freire, muita gente adora usar, mas eu acho que muitos poucos entendem a complexidade e a aplicação dela. Porque não é ninguém educa ninguém, então ferrou-se, deixa como tá, porque ninguém educa ninguém. Não é ninguém educa ninguém, então não se intrometam na minha vida. Ninguém educa ninguém é uma complexidade muito grande, mas o indivíduo como sujeito da própria educação. Então, não existe essa lógica do tema que eu quero, né? Não existe essa lógica do eu querer pelo outro, de eu dizer o que o outro tem que aprender. Não existe essa lógica. Para Paulo Freire, lembra que falamos do inverso? Porque quando a gente tinha o professor como o cara que sabe, ele vai dizer o que o indivíduo tem que saber. A gente reproduziu o mesmo modelo no centro espírita. Eu, que estou aqui no centro espírita, sei o que você tem que saber. Você tem que estudar fluido cósmico universal. Você tem que estudar não sei o que do não sei o que. Quem que disse isso? Aonde na pedagogia tem a lógica desses pré-requisitos? Não faz o menor sentido. Então, isso a gente tem até na questão de relacionamento entre pais e filhos. Ontem mesmo no nosso Evangelho no Lar veio a questão sobre os pais sabem mais, então por isso que vieram primeiro e vão passar o que sabem para os filhos. Aí as minhas duas filhas falam assim, como assim? Vocês não ficam falando sobre reencarnação? Eu posso ser um espírito mais velho que você, então eu sei mais. Aí, vamos lá, no livro do Espírito, vamos ler, vamos fazer. Aí eu não, realmente, vocês têm razão. Mas se nós viemos antes, significa que algo nós temos
para poder ajudar vocês. Eu falei até 7 anos, minha filha, que até 7 anos a gente sabe mais, sim. Depois que passar uns 10, 12, aí a gente já vai revendo as coisas, mas até 7 anos a gente sabe mais, sim. Né? Marlon, eu ia falar que na pedagogia da autonomia tem uma frase bem interessante, uma das passagens, fala: ensinar exige respeito aos saberes do educando. Isso é fantástico para a gente, né? Porque ele fala bastante aqui sobre o desrespeito que existe nas escolas, né, aos ensinos, à educação de cada um, e ao fato de que a gente nivela por baixo, né, muitas das vezes, né. E a importância de estar reconhecendo onde cada ser se encontra, né, e partir desse pressuposto, em vez de partir de cima, partir do educando. Não dá uma loucura a gente pensando essas coisas aqui no centro espírita? Por isso que eu digo que às vezes eu vou em alguns grupos, mas não dá para mudar por causa disso, não dá por causa disso. Teve uma vez que eu falei, vamos botar fogo nesse centro e começar de volta? Porque assim, é tanto entrave, tanta amarração, tanta coisa sem justificação, sem fundamentação teórica, científica, contradizendo o próprio Kardec. Vamos botar fogo nesse negócio e começar do zero? Aí eles entenderam o que eu estava falando, a gente conseguiu trabalhar um pouco melhor. Respeito aos saberes do educando. Qualquer tema que eu vou trabalhar, ele precisa partir do sujeito. Qualquer tema. Vejam, mesmo um tema complexo como as leis da reencarnação, hoje em dia isso é um conceito comum na nossa sociedade, a ideia de reencarnação. O que cada um sabe sobre reencarnação? Quais são as concepções, quais são as dúvidas, quais são os questionamentos e os entendimentos que cada um tem a respeito de reencarnação? Eu, como educando, preciso ter esse respeito para poder trabalhar, porque daí sabemos que ninguém educa ninguém, não é transferência de conhecimento. Olha que a gente já está juntando os três. Então, a lógica de que eu vou dar uma aula sobre reencarnação, ela vai por água abaixo. Ela vai por água abaixo, por quê? Porque eu vou transferir um conhecimento na fantasia de que depois que as pessoas saírem dali, elas vão ter aprendido isso. Eu vou achar que, porque eu estou falando, as pessoas estão aprendendo, ao invés de elas fazerem o seu próprio movimento, então eu vou expor, ao invés de fazer com que elas estudem, elas pesquisem, elas pensem, elas caminhem, e eu desconsidero a realidade deles. Isso aqui, acaba com a nossa prática. É porque também a questão no centro espírita, que eu acho bem grave acontecer desse respeito educando, é a questão de, justamente a reencarnação, como a Carol estava mencionando. Se nós acreditamos realmente como reencarnacionistas nisso, aquela questão de quem sabe ensina, acaba. Porque eu posso estar numa posição agora tal, mas aquele outro espírito teve outras experiências e sabe se comportar na vida melhor do que eu sei, mesmo que a minha posição hoje seja tal ou qual. Então, eu acho interessante isso do Paulo Freire, trazer a questão do respeito educando, porque a gente não sabe o que aquele espírito traz também, que pode adicionar, em vez de achar que eu sei mais, ou que a minha experiência como, né, uma pessoa no centro espírita há anos e anos que estuda a doutrina espírita, sabe mais. Sai de uma lógica de centralidade. Agora veja, o que eu quero é ajudar vocês a ir construindo qual é o papel então do educando. Eu saio do lugar de quem fala, eu saio do lugar de quem vai discursar e dizer como você tem que pensar, como você tem que agir, o que você tem que fazer. Ok, estamos entendendo que esse lugar ele não vai produzir efeitos. Do educando ou do educador? Educador. O educador sai desse lugar, falei educador? Desculpa. Ele sai desse lugar de centralidade, porque já entende que se eu ficar aqui 1 hora falando, vocês, tem outras pesquisas, já um monte de pesquisas sobre isso, fica 1 hora falando, cada um guarda 5%, o outro não sei o quê, não vai guardar. Não vai guardar, não vai ter transformação moral, ok. Então, nós já estamos convencidos de que cada vez mais esse modelo ele não é satisfatório. Mas o que cabe fazer no lugar de educador? Então, se ninguém educa ninguém, se eu não consigo impor ao sujeito conhecimento, se ele tem que ser o artífice da própria educação e se eu não faço uma transferência de conhecimento, o que eu tenho que fazer? Estimular. Como? Isso aqui é sobre a curiosidade, estimular a curiosidade ingênua para ela virar uma curiosidade crítica. Né? Estimular curiosidade ingênua
Retomamos aquele negócio de que a gente tem que partir das necessidades do sujeito, porque qualquer um, quando vem ao centro espírita, ele vem com curiosidades, com dúvidas, com questões. Ninguém saiu de casa, porque só a gente que sabe que já está acostumado. Por que você vem no centro espírita na terça, na quinta? A gente está acostumado. Nem sabe qual é o tema da palestra, nem sabe qual é o tema do estudo, mas a gente está indo, porque a gente se habituou a ir. Mas, quando a pessoa vem a primeira vez no centro espírita, ou quando ela começa a vir, tem algo que lhe move. E aí a gente vai ter que trabalhar com este algo que lhe move. Então, o que é esse estimular curiosidade ingênua? Como que faz isso? Pensa alguns exemplos aí na prática. O que seria nos nossos grupos de estudo ou na palestra, em alguma medida, fazer esse movimento? Eu entendo que seria, no caso, eu fazer perguntas para que a pessoa possa começar a refletir no processo do que aquele conteúdo tem a ver com ela, né? Porque ele fala aqui bastante sobre a inquietação indagadora, né? Então, é estimular a curiosidade, mas levando a inquietação indagadora. Ou seja, não é eu deixar o ser inquieto por ser inquieto, mas sim estimular que ele pense e que ele vá atrás das suas respostas, mas dando o texto como referência. Então, aqui a gente está falando que fazer perguntas vai ser muito mais importante do que dar respostas. Veja que só isso aqui é uma arte. Agora eu não tenho o texto, mas e já procurei e não consegui achar, mas tem um autor na filosofia que ele vai falar que a gente precisa aprender a fazer perguntas. Então, isso aqui é sobre o tipo de pergunta, né? Que na filosofia, ou para favorecer o aprendizado, a gente precisa fazer perguntas complexas e úteis. Isso são perguntas que têm a ver com o processo de aprendizagem. Fazer perguntas complexas quer dizer que são perguntas que a resposta não é sim ou não. Úteis quer dizer que tem que ter uma aplicabilidade, tem que ter uma utilidade. Então, para vocês terem noção, quando a gente estava fazendo uma dessas qualificações lá em Curitiba, a gente ficou um encontro de 2 horas só para fazer o exercício de perguntas complexas e úteis. Então, cada um tinha o seu tema que ia trabalhar. O que no seu tema é uma pergunta complexa e útil? O meu trabalho, o tema que eu gostaria de trabalhar é reencarnação. O que é uma pergunta complexa e útil sobre reencarnação? Por exemplo, você acredita em reencarnação? Não tem utilidade nenhuma, não tem complexidade nenhuma. Você fala, não, acabou o curso. A gente pode reencarnar em animais? Não. Tá entendendo que esse tipo de pergunta não estimula aprendizagem nenhuma? Em inglês é mais close question. Acabou. Open-ended é quando é... Que vai abrir o Vai processo. abrir, Né? Então veja que quando a gente está falando de fazer perguntas, não é qualquer pergunta. Porque às vezes as perguntas que você está fazendo faz a coisa morrer. E às vezes a pergunta que você está fazendo abre. Então olha que interessante, você está lá com um texto sobre reencarnação, um conhecimento que a gente já sabe que não adianta querer transferir esse conhecimento. Então eu vou ter que elaborar perguntas complexas e úteis que leve o sujeito a uma curiosidade e que faça com que ele busque o seu processo, com que ele seja autor da sua educação. Então eu tenho aqui já 2, não sei se funções ou 2 posturas muito importantes. Fazer perguntas e mostrar ou oferecer recursos. Porque eu vou fazer perguntas e aí, hoje em tempos de Google, eu posso pegar a pergunta e colocá-la no Google. E ver uma palestra do João das Couve falando o negócio. Então aí eu, como educador, não consegui auxiliar o sujeito nesse processo da própria educação. Então, começa aí configurando para vocês, a gente não está lhe transferindo o conhecimento. A gente precisa desenvolver uma arte de fazer perguntas e de apontar caminhos ou recursos para que o sujeito encontre respostas.
ou encontre fundamentos para as suas respostas. Porque não é nem encontre resposta, porque não é uma resposta pronta. Se é uma resposta, uma pergunta complexa e útil, não é uma resposta pronta. Ele encontre fundamentos para as suas respostas. No caso de palestras ou de falar para as pessoas, poderia também ser considerado você abrir, vamos supor, nos cursos que a gente está se propondo fazer aqui. Por exemplo, você dá um contexto, né, de um livro ou de uma história, no qual o tema no qual você vai começar a estudar é explorado, vamos supor, perdão. Né? Vou dar um exemplo claro, que eu estudei ano passado, tem um livro do Desmond Tutu sobre a África do Sul, sobre o processo do Ministério da Reconciliação, que não havia opção senão perdoar, depois de tudo aquilo. Então é um contexto real, aconteceu, uma nação inteira se comprometeu, claro, com todas as dificuldades, e veio. Então aquilo foi explorado. É útil também a gente trazer assim, e aí a gente fala, como nesse caso, e aí aplicar as perguntas. Agora, o que vão ser perguntas complexas e úteis, né? Então, sei lá, por exemplo, quais são os elementos dificultadores do perdão? Porque a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que vai se beneficiar, mas não consegue. Então, quais são os elementos que dificultam o perdão? Por exemplo, vocês entendem que não tem qualquer livrinho que você vai ler ali? Isso é o abrir. Eu vou ler uma coisa, vou ler outra coisa, daqui eu vou extrair um negócio. Não tem uma respostinha pronta. E talvez a gente possa passar 8 encontros trabalhando os elementos dificultadores para se perdoar. Agora vem a gente lá com uma aula pronta sobre o perdão do texto de Kardec. O texto é maravilhoso, mas dependendo do jeito que você apresenta, ele fica um saco. Porque você vai fazer uma aulinha ali, dizendo, perdoa isso, perdoa aquilo, aquele outro. Eu continuo morrendo de raiva, e aí eu estou ouvindo lá o fulano falar e pensando, só que se ela tivesse passado pelo que eu passei, eu tinha certeza que ela não estava falando esse negócio aí. Porque a gente sempre acha que a nossa dor é a pior, né? E a gente vai dizer, eu tenho certeza que ela não estava falando isso. Palhaço. E sai do centro espírita pior que chegou, porque além de ter todos os perdões que você já tinha, ainda vai ter que perdoar o palestrante ainda, certo? Mais uma agravante. Então, vocês entendem que aqui, a coisa começa a se abrir para um negócio que até nos assusta um pouco. Porque como que a Mariana vai propor a pergunta, quais são os entraves para o perdão, se ela também não tem essa resposta pronta? Isso para mim tem cara de educação. E também a resposta não precisa ser dada na hora, né? E nem tem resposta pronta para ser dada na hora, porque é uma construção. Quando eu fantasio que tem uma resposta a ser dada na hora, eu ainda estou numa lógica de transferência de conhecimento. Eu deixo as pessoas se baterem e depois digo, gente, resposta é essa aqui, E outra coisa, muita cautela com quem dá resposta para tudo, eu acho. Claro. E ainda mais em termos de doutrina espírita. Quando Allan Kardec fala que é a ciência do infinito. Então, hoje em dia, tem um monte de regras postas, né? Do que acontece com o suicida, do que acontece no aborto, do que acontece no não sei o quê. Eu digo, gente do céu, onde vocês tiraram essas coisas? Até na reencarnação, porque todo mundo acha que todo mundo reencarna como se Segismundo, né? Que não tem nada diferente do que aqui, que é só daquele jeito. Exato, então a gente foi pegando talvez alguns casos, algumas situações, foi transformando em umas regras obtusas, né? E ao invés do processo de abrir, de pensar, de questionar, onde a gente vai ficando com mais dúvidas, que vão levando a gente a ler mais livros, que vão fazendo a gente caminhar para a gente trocar ideias e tal, a gente virou um reservatório de respostas prontas, achando que com isso a gente diminui a angústia das pessoas. Claro que diminui, porque elas vão entrar num estado de inércia, aonde não importa mais as perguntas que eu faço, aonde já tem resposta pronta, então a gente para de fazer perguntas, se angustia menos e se transforma menos moralmente. No segundo capítulo desse livro, Pedagogia da Autonomia, ele fala sobre ensinar exige consciência do inacabamento, né? E ele fala bastante sobre isso, que nenhuma aula que ele deu era igual a outra aula, que todas as aulas eram únicas, porque ele tinha ciência de que é um processo inacabado, ele não é a pessoa que tem a palavra final para definir se aquilo é o certo ou não.
E vejam, ele está falando da educação formal. Imagina a gente falando da ciência do infinito. Porque lá na educação formal existem conhecimentos que já estão prontos e consolidados sobre português, sobre matemática, sobre geografia e tal. Agora, quais conhecimentos que de fato a gente tem consolidados? Meu Deus do céu, cada tema da doutrina espírita que você começa a estudar te abre para um monte de outras perguntas, para um monte de outras dúvidas. E todas as minhas perguntas, e quando eu encontro respostas, na hora que o Marcos me pergunta as mesmas coisas, ele pode achar outras respostas, porque é dentro da vida dele, dentro dos interesses dele, e eu vou querer que ele pegue as minhas respostas. Meu Deus do céu, você não entendeu o Espiritismo. Mas vocês entendem que é muito mais difícil fazer isso aqui? Por isso a resistência, né? Porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Mas vai contra aquilo que a gente está habituado. E nós temos uma resistência à mudança, mesmo que ela seja para melhor. Porque tem aquela coisa, o melhor, os ingleses falam, better the devil you know. Melhor o diabo que você já conhece. Mesmo que seja para mulher, mesmo que seja para melhor, você tem essa resistência. E é isso que nós estamos encontrando. Já te dou a palavra, mas só um pouquinho. E aí a gente está falando da resistência não só de nós no lugar de educadores. A gente também está falando da resistência do sujeito que está no lugar de educando. Porque agora era tão bom eu fazer uma pergunta e a Carol me dava uma resposta. Não importa que não tenha aplicação, né? Pelo menos eu estou achando que eu sei. Eu tenho uma resposta que diminui um pouco a minha angústia. Não importa se isso não vai fazer sentido. E depois, se não der certo, a gente culpa a Carol, que também ela não explicou direito. Agora, deixar-me na dúvida e dizer, olha, isso é uma resposta única que você vai encontrar e que eu estou aqui para te ajudar a procurar, a buscar, a questionar, para que você encontre as suas respostas, também é angustiante para o educando. Ele também, por ser um sujeito imaturo, ele também, por estar num lugar de passividade, também vai adorar alguém que supostamente se coloque no lugar de mestre e lhe dê as respostas. Então a gente está falando de um duplo movimento de resistência, aonde, para que você consiga fazer isso, lembra que a gente tinha lá do encontro passado falando da relação de confiança, né? De todo um vínculo que você precisa construir com as pessoas, porque se você chega no primeiro encontro, gente, vocês vão ter que estudar aqui, 2 livros para refletir. Caramba, mas era tão bom outro grupo lá que eu fazia, porque eu não tinha que estudar nada. Agora vem com esse negócio que tem que estudar, eu vou lá pro grupo do Aníbal. Estão entendendo? A gente precisa criar um vínculo, a gente precisa despertar o interesse, fazer perguntas, e aí quando o pessoal tá indo assim, tipo, agora, tem um texto aqui bem legal que vocês vão encontrar. Eu lembro quando eu comecei a vir aqui no Solidariedade, eu falei para o Jocá, eu prefiro Fraternity. Lá não preciso fazer nada. Tranquilo. Bom. Porque eu só ia lá, não tinha que fazer nada, né? Então, era essa mentalidade. Só que, quando o sujeito se vê no papel de autor da sua educação, isso gera um processo de realização. Isso gera um gosto. E por isso todo mundo que já pegou esse gostinho por aprender, todo mundo que descobriu o prazer de ler um livro e encontrar as respostas para as suas perguntas, não se satisfaz mais com resposta pronta. Todo mundo que descobriu essa beleza de ser autor da sua própria educação, não se satisfaz mais. Então, alguns já estão despertos e outros a gente vai ter que fazer com que ele acredite nele mesmo. Porque não acredita muitas vezes nele mesmo. Ele acha que ele não tem condição de encontrar respostas, que ele não é autor da sua vida, que alguém tem que dizer o que ele tem que fazer. Então a gente vai ter o papel de fazer com que esse sujeito acredite nele mesmo, para que daí ele se torne autor da sua educação. Mas essas pessoas... Eu só queria falar de uma frase aqui, que ele fala dessa dificuldade, né, de mudar para esse paradigma. Tá? Ele diz aqui, aprender para nós. E aí ele coloca, que livro que é esse, Marcos? É o... Educação e Mudança ou Autonomia? Pedagogia da Autonomia. Ele coloca nós aqui como sendo o educador e o educando. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Olha que lindo. Não é? Ele está falando bem dessa
dessa dificuldade da mudança. E você tem que se aventurar, tem que se abrir. Construir, reconstruir. Constatar para mudar. Constatar, vou pôr aqui só para mudar e vou colocar risco aqui também para a gente pensar nessas palavras. É outro mundo. É outro mundo. Quando você está indo para um encontro, nesta perspectiva, você não sabe aonde vai terminar o encontro. Muito menos o que vai ser o encontro da semana que vem. E a gente vai fazer perguntas, e isso é muito legal, que fui trabalhando muito com o nosso grupo lá em Curitiba, que assim, a gente está no meio do processo e vai levando as pessoas, e um fazendo uma pergunta e outra, e de repente você já fala, meu Deus do céu, eu também, que estou no lugar do educador, não tenho a menor noção destas respostas. E aí, olha que legal, está todo mundo agora pesquisando, todo mundo estudando, todo mundo quebrando a cabeça, todo mundo em busca. Só que a diferença, ou eu já tenho as perguntas, eu já tenho as respostas, eu já tenho as coisas prontas, eu vou lá e apresento para o outro. Parece uma delícia, mas depois de 10 anos você está de saco cheio. Agora você vê um Paulo Freire da vida que o mesmo tema, trabalhado na segunda vez, ele já é diferente. Você pode passar 50 anos, que vai ser um diferente do outro. Vocês estão entendendo a diferença? E o trabalhão que a gente tem para sair desse lugar acomodado e ir para esse grande desafio de fazer perguntas. Vocês estão entendendo que muito mais do que conhecimento teórico, a gente precisa ter a habilidade de manejar para ser um bom coordenador de grupo de estudo. Porque se você tiver um monte de conhecimento, mas não tiver manejo, não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas não vão absorver o teu conteúdo, você não vai disparar nada nelas, não chega em lugar nenhum. Ele fala aqui que o papel do educador Esse em qual? É no Pedagogia da Autonomia. Não é apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. E aí ele vai dizer que pensar certo não é simplesmente repetir mecanicamente, mas demanda profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos. E aí isso me dá medo, né? Quando vem umas perguntinhas assim, uma situação que esses tempos eu estava discutindo, quanto tempo que o suicida fica no plano espiritual? Porque eu não sei como, né? Tem uma obra de Ivone Pereira que ela fala o negócio do fluido vital, tal, e criaram um discurso que não tem o menor fundamento de que o tempo que você fica em sofrimento é o tempo até completar o tempo que você ficaria reencarnado. Tá, então se você comete suicídio hoje e estava previsto para você morrer amanhã, um diazinho só, não é? Tá, então o que a gente faz? Vamos lá ler os 9, a Kardec na Revista Espírita tem mais casos, eu acho que tem uns 15 casos de suicídio. Vamos ler todos esses casos de suicídio para a gente tirar uma conclusão. Aí o que depois a pessoa vem me dizer? Marlon, eu li e reli esses casos de suicídio. Não tem como dizer o tempo que a pessoa vai ficar. Então o que eu digo? Ué, essa é a resposta? Você leu, releu e não tem uma regra que defina. Então você já encontrou a resposta. Não há uma regra que defina, porque é uma questão de consciência. Não é uma regra material, é uma questão de consciência. Você entende? Isso é chegar a uma conclusão que talvez não esteja escrita em livro nenhum. Mas depois que essa pessoa descobre a sua capacidade de chegar a uma conclusão dessa, ela nunca mais pega discurso pronto de ninguém. Mas dá mais trabalho, não dá? Porque se você falasse, não tem uma regra, Mas você dava a resposta e ela daí, a mesma forma de pensar que ela tinha sobre o tempo, ela agora tem sobre isso, sobre o suicídio. Sem crítica, sem crítica,
sem reflexão. Fundamento. E outra, ainda antes, né? Se eu falar não tem uma regra, o que faz com que ela acredite nisso? Você está lhe dando outra regra, né? Que não tem uma regra. E ela pode, então, só pensar assim, o Marlon nem leu Ivone Pereira, porque lá no Ivone Pereira fala tal coisa, né? Então ela pode simplesmente rechaçar essa ideia, ou ela pode pegar essa ideia e daí quando alguém leu Ivone Pereira dizer, tá, mas e a Ivone Pereira fala isso? Então o Marlon estava errado, porque o Marlon disse que não tem regra. Vocês entendem que é uma coisa vazia? Vazia. O que a gente quer é que o sujeito tenha frases vazias, ou quando ele lê e chega à conclusão que é uma questão de consciência, ele vai dizer, caramba, então não dá para julgar ninguém em lugar nenhum, de nenhuma situação, porque se é uma questão de consciência, só o próprio sujeito que vai conseguir avaliar os atenuantes, os agravantes, então a gente nunca vai ter certeza sobre a vida dos outros, e talvez a única certeza que a gente tenha sobre a nossa própria vida. E olhe lá. Então olha que interessante, isso é uma reflexão da existência. Não estamos falando de uma resposta sobre quanto tempo que fica. Nós estamos ensinando o sujeito a pensar certo, com profundidade, a construir nesse processo de ir se abrindo, se abrindo, se abrindo. Nesse livro ele também tem uma reflexão bem interessante, fala sobre a curiosidade. E aí, linkando com o que você está falando agora, é o exercício da curiosidade constante para convocar a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, comparar, na busca da perfilização do objeto, ou do achado de sua razão de ser. Ou seja, de provocar a curiosidade, provocar a imaginação, a intuição. E dentro da doutrina espírita, hein? Como que entra esse negócio de provocar a imaginação? Então, temos um discurso do aborto. E tem um danado de um momento que o Divaldo fala para uma moça que cometeu aborto, que ela vá cuidar lá dos filhos, sei lá o que eu não lembro direito como que é a situação. São 16 abortos, mas aí eu convido ela para trabalhar e aí eu ouvi isso hoje. Isso que eu sei. Ótimo. Então aí convida para trabalhar. Ótimo. Então agora as pessoas vêm no centro espírita e falam, tá, e quando a gente comete aborto, o que faz? Você tem que ir trabalhar. Mas lá era na Bahia, né? Com um monte de criança favelada. Faz em Londres o quê? Se não tiver criança, se não der o horário, então ferrou, né? Ou, então vou eu também, que aí tô lá cuidando das crianças e tô me livrando dos abortos que eu cometi. Vocês entendem que isso é ridículo? É ridículo. Da onde que tiraram essa ideia que agora, se você abortou, você vai cuidar de criança e está resolvido? Se você fizer só para se livrar dos teus abortos, isso é uma atitude completamente interesseira, não tem nada a ver com nada de reparação de lei divina. Você está usando de supostamente cuidar de criança para sair bem na fita, da hora que você desencarnar, você não ter problema nenhum. Mas isso é se aproveitar de um caso isolado. Exato. Agora, olha a questão do imaginar. Qual é o drama? Qual é o drama do aborto? Para alguns é o interesse, para alguns é o medo, para outros foi a insegurança. Sei lá, existem 1000 questões que envolvem. Então vamos começar aborto com uma pergunta. O estudo é sobre aborto. Vamos começar aborto com uma pergunta complexa e útil. Por que as pessoas abortam? Aí vamos ler um caso, vamos ler outro caso, e vamos descobrir que existem talvez vários motivos diferentes pelos quais as pessoas abortam. Se existem vários motivos diferentes pelos quais as pessoas abortam, não pode existir uma regra. E vários graus de responsabilidade. Vários graus de responsabilidade, daí a gente vai começar a ver atenuantes, agravantes, um monte de coisa, ver um caso aqui, um caso ali, tal, vai abrindo. De tudo isso, o que cabe? Aí olha que coisa legal, vamos usar da imaginação, vamos usar da intuição, vamos pensar nessas diferentes situações, o que seriam caminhos, possibilidades. Não tem pronto em apostila nenhuma isso que a gente está falando. Nesse foco, talvez seja corrigir algo, né? Porque a gente tem medo daquele certo e errado. Eu fiz errado, agora eu tenho que corrigir. Para a hora que chegar Jesus, você está limpo e vai para o lado direito. E não foca na questão educativa, né? Se eu cometi um aborto,
é porque tenho algo em mim, uma deficiência, de um aprendizado que eu não conquistei, uma insegurança em relação a alguma coisa. Então, na verdade, é nisso que eu devo focar. Claro. E não necessariamente tem que ter relacionamento com uma criança para que isso desperte, porque a virtude não é só em relação a uma coisa. Agora, talvez Divaldo viu ali naquela mulher que comete o aborto uma atitude completamente interesseira. Não quis ter os filhos por conta de sei lá quais seus dramas. Aí ele convida, vamos trabalhar? Porque trabalhar com os outros talvez seja o exercitar, o sair desse lugar interesseiro. Então aí tem um processo de transformação. Aí você querer pegar e transformar isso em uma regra, para dizer que todo mundo que cometeu aborto tem que se reparar. Pelo amor de Deus, é isso que a gente está pensando aqui. É muito pequeno, é muito limitado você olhar por essa via. Né? A doutrina espírita está aqui para ajudar a gente a pensar quais são os teus dramas. Então a gente não está nem discutindo aborto. Eu acho legal a gente pensar isso. Nós não estamos nem discutindo aborto, que eu acho que isso a Maria traz. Qual é a questão que tem por trás do aborto? Qual é o teu drama moral? Porque todos nós temos dramas morais. Uns são mais arrogantes, outros são mais invejosos, outros mais isso, os outros mais um pouco de tudo isso. Isso que é a questão. Nós nem estamos discutindo aborto. O aborto em si, ele fala de um tema teu. Qual é o teu tema e como que você vai lidar com esse tema? Aí começamos com outras perguntas complexas de outros grupos. Como lidar com orgulho? Tem um jeito de lidar com orgulho? Tem um jeito pronto? Não tem? O que é lidar com orgulho? Quando a pessoa diz, eu tenho que trabalhar a minha inveja. O que é trabalhar a inveja? Não vai encontrar em livro nenhum pronto. Essa história das respostas prontas leva também a que no movimento espírita olha-se sempre para alguém que nasce com uma deficiência física, pelo amor de Deus, o que é que ela fez na vida passada, mas é automático. Para Deus está ferrando agora, né? E às vezes ela pode vir assim para incentivar o amor das pessoas que vão cuidar delas. Só que as pessoas, principalmente no movimento espírita, esquecem-se desse pormenor. Não é à toa que está no espiritismo. Não é à toa que caiu no espiritismo. Entendes? Mas isso às vezes deixa-me triste, porque mete logo um bocadinho. E aí o que eu vejo, Aníbal, eu gostei desse exemplo que você traz, porque quando as pessoas começam a estudar um pouco mais, e aí ela vai dizer, nossa, então não dá para ter certeza. Isso é como se fosse assim o uau! Gente, isso é o básico da doutrina espírita. O que você tem certeza? É quase que parece que tem uma fórmula matemática para cada caso, né? E aí quando ela sai da fórmula matemática, parece que abriu o mundo. Mas quem que fez essa fórmula matemática? Porque a doutrina espírita não tem nada a ver com isso. Então, vocês entendem o que eu estou dizendo? Que assim, está todo mundo habituado com as fórmulas matemáticas e quando sai da fórmula, nossa, as pessoas ficam assim, meu Deus do céu. Mas na verdade não deveria ter fórmula para nenhuma dessas coisas. Nenhuma das situações humanas. E aí a análise do céu e inferno é interessantíssima por conta disso, né? Cada um vivendo uma problemática de um jeito, cada um tem lá o grupo, né? Espíritos em condição mediana, mas nenhum é igual ao outro. Uma numa situação, outro na outra, um levou um tempo, outro tempo. Daí você fala, caramba, não tem regra, né? Não tem essas imposições para nada. Isso é libertador. Mas você só consegue fazer isso despertando as pessoas para o processo de reflexão. Eles têm que chegar a essa conclusão. Tem uma parte que eu falo, eu não sei bem porque estou aqui procurando, mas não estou achando exatamente, apontei no outro livro, que eu disse que ensinar não é domesticar. E aí falando em relação à sociedade, mas que serve muito para a gente no centro espírita também. Porque a nossa sociedade materialista tem um jeito de pensar. Então a gente precisa ampliar a reflexão e não enquadrar, né? Mas de repente a gente fez o contrário, a gente está agora domesticando no centro espírita. Amedrontando. Só a questão também de no centro espírita, eu percebo muitas vezes a ligação que fazem entre culpar, a pessoa se sentir culpada, em vez de consciente da responsabilidade, Claro. possibilidade de se transformar para melhor, mas se sentir culpada naquela posição de você é uma pessoa inferior. Porque você E aí não é fez, transformação etc. moral, né? Porque se eu fizer para me livrar da culpa, então continua sendo tudo que é e mais o interesseiro. E sabe o que é o mais legal, por exemplo? Essa nossa lógica
de culpa, ela é da Igreja Católica. Esse discurso não cabe num país como esse. Não. Porque eles já romperam com a lógica católica há muito tempo. A gente precisa entender qual é a lógica do protestantismo. A gente precisa entender que é uma outra cultura. Esse discurso de culpa, ele cabe muito para a mediocridade brasileira. Ai, meu Deus, está gravando. Pelo amor de Deus, corta essa parte. Não só a Ó, para te brasileira. ajudar, eu vou sair da cena. Mas não é só a mediocridade brasileira, é a mediocridade de todos os países que foram influenciados pelo catolicismo. E que ficar alimentando, né? Porque ser influenciado é uma coisa, né? Mas ficar cultivando isso. Então, essa lógica do medo, essa lógica do vai para o inferno, a gente mantém ainda muito presente na doutrina espírita. Mas é assim, o obsessor vai pegar, vai para um umbral, Mas se você pensar, tem que fazer evangelho no lar. mas você vai pensar, só vai sim porque funciona. Você lembra que você estava falando das duas partes? Daquele que impõe, daquele que gosta de ser imposto? Só existe isso porque a partir do momento que você acaba com esse paradigma, eu não quero mais me sentir dentro desse enquadramento, eu não estou mais dentro desse enquadramento. Sim, e a gente vai se libertando. Vocês vejam a questão do evangelho no lar, né? Eu lembro de uma mãe que uma vez me procurou e disse: Marno, pelo amor de Deus, o que eu faço em casa? Meu marido não quer fazer evangelho, minha filha não quer fazer evangelho, e aí a gente não sabe mais o que fazer, porque a casa vai ficar desprotegida, porque eu não sei o quê, não sei o quê. Tadinha. Meu Deus, aonde que você tirou isso? Que sentar uma vez por semana para fazer uma leitura com uma oração protege a casa da semana inteira. Aonde que você tirou isso? É que essa lógica é passada no centro espírita, né? É uma lógica que é passada no centro espírita de um pensamento completamente católico, do tipo, se você cumprir com as obrigações, você tem a paz garantida. Se você paga o dízimo, se você confessa uma vez por semana, se você isso, se você aquilo. Então, agora, se você vai no centro espírita, se você recebeu paz uma vez por semana e se você fizer o evangelho no lar, você tem o equilíbrio garantido. Gente... Esqueceu a água fluidificada. A água fluidificada. Por isso que não estava dando certo. Por conta da água fluidificada. Sentado na mesa. Daí desequilibrou, porque estão fazendo no sofá. É a primeira vez que eu propus o evangelho lá em casa. Isso. Tudo debaixo do pé, eu sou sozinha. Exato. Eu Então veja. meu filho passa um ano querendo evangelho. Quando não tem história, A gente está preso a uma lógica que não está dentro da doutrina. Porque se você obrigar a tua família a fazer o evangelho no lar, você está contrariando a própria lógica do evangelho. De querer impor para as pessoas um jeito de ser, de querer impor, vai gerar mais constrangimento, a coisa desanda por inteiro. Quem diz que tem que sentar? Quem diz que tem que ler aquela página? Né? Quem diz que tem que ser essa coisa tormentosa? E de repente a gente se prendeu tanto a isso, porque não aprendeu a pensar? O que gera o equilíbrio num lar e o que gera a proteção no lar? O bom convívio, o bom vínculo, o afeto que une as pessoas. Então adianta você fazer evangelho no lar? Se a gente tiver que brigar para fazer evangelho no lar, ou como fazia minha mãe, terminava o evangelho, ela dizia, então agora, ó, queria falar um negócio para vocês. Aí vinha a lavação de roupa do domingo à noite da semana inteira. Aí quando ia começar o evangelho, a gente já estava tremendo assim, tipo, meu Deus, a hora que acabar esse negócio, a gente se ferrou, qual vai ser o castigo da semana? Desespero, evangelho. Que lógica é essa? Uma lógica de que você tem que reproduzir algo que não aprendeu a pensar, por que está fazendo o evangelho, por que não está, aonde que faz, o que lê, o que não lê. Ninguém ensinou a pensar sobre isso. Tem duas palavras. Tem duas palavras-chave do pensar. Que fala domesticar ao texto e também fala de pensar mecanicamente. Uhum. A pessoa que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se. Achei legal. Repete com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. Que daí fica a gente no centro, repetindo com precisão conteúdos,
né? A gente sabe de um monte de coisa, a gente sabe de um monte de frase, de perguntas no livro dos Espíritos, um monte de coisa bem legal, mas na hora que nós estamos dentro do centro com dificuldades num grupo, um não consegue compreender o outro. Um falando mal do outro. Brincava com isso com os meus pais, a gente saiu do centro espírita e no carro falando mal do outro lado do grupo. Você viu fulano que estava não sei o quê? Pelo amor de Jesus Cristo, a gente acabou de sair do centro, por que vocês não falaram isso lá na avaliação? Saindo da reunião mediúnica, no portão, já falando algo de alguém que ficou lá dentro. O que a gente foi fazer no centro espírita? Eu achei que você não consegue, porque às vezes a gente repete conceitos, e aí você pergunta para uma pessoa, que é isso que você falou para mim, agora com as suas próprias palavras, você pode reproduzir aquilo? E ela não tem a habilidade de fazer isso, porque está naquele automático. Não projetou, não é dela. Na verdade está repetindo. E pior ainda, Maria, e o que isso tem a ver com a tua vida? Né? Porque repetir com as suas próprias palavras ainda corre um risco de ficar no intelecto, né? E o que isso tem a ver com a tua vida? Qual que é a utilidade disso para a tua vida? Pense nos comentários que a gente faz do próprio Evangelho. Estou falando para vocês pensarem, se a gente lê o Evangelho, quanto a gente consegue trazer daquele texto para a nossa vida? O quanto que a leitura do Evangelho no lar auxilia a gente a se prestar atenção, a perceber as suas questões, a fazer perguntas. São textos complexíssimos, são textos super complexos. Mas a gente também não sabe definir as coisas. Me lembrou que tem uma obra de Platão, não é? Eu não vou lembrar o nome, que Sócrates começa a perguntar, alguém pode me descrever o que é a virtude? E cada discípulo que ele perguntava, eles não conseguiam dar resposta do que é a virtude. Eles davam um exemplo do que era algo virtuoso. E ele saiu, obviamente, né, tentando achar... Nem ele também não sabia qual era a resposta, mas ele queria a definição do que era uma coisa. E às vezes em grupos de estudo a gente tem isso, né? A gente dá o exemplo de alguma coisa, mas a gente não consegue nem definir o que é aquilo pra gente. Fala que também está demasiadamente certo das nossas certezas. Isso é legal. Certo das nossas certezas. Demasiado certo das nossas certezas. E aí, veja, quando a gente está falando de textos tão complexos na doutrina, eu digo assim, né, que é uma questão de desrespeito você dizer para o outro sobre aquele texto. Ele precisa ler. Ele precisa tirar as próprias conclusões. Kardec disse, eu hoje digo, textos tão complexos é desrespeitoso. Você tem que estimular o sujeito a ler o texto, a tirar as suas conclusões. Depois nós vamos trocar impressões. O que você achou, o que você achou, o que você achou, o que você achou. E nós vamos amadurecer. Mas textos tão complexos, a gente se colocar nesse lugar de eu entendi o que Kardec quis dizer, eu sei o que Kardec quis dizer, meu Deus do céu, como assim? Né? Até nas palestras, eu critico muito as palestras, as pessoas fazendo palestras, porque Kardec falou, eu já tenho vontade de levantar a mão e dizer, aonde? Que Joana disse, aonde, por favor, me dá o direito de ler para saber se eu chego a essa mesma conclusão. Vocês entendem quando eu digo desrespeito? Porque assim, aonde, página, capítulo, qual é a citação? Me deixa eu poder ler e ver se eu chego a essas conclusões. Mas não, a gente cita Emmanuel, cita Joana, cita Kardec, cita um monte de coisa, sem referência. Mas hoje em dia tu vês em tudo quanto é lado essas frases bonitas que são atribuídas a pessoas que ninguém consegue relacionar a frase com a pessoa. Depois metem Madre Teresa, não sei o quê, não sei o que mais. As de Freud são raríssimas, as que são de Freud, porque olha aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu, Freud era um homem tão negativo, né? Era um pessimista, e aí tem umas frases lá, se não te ama, se ame você, Freud. Toma banho. Então assim, deixa eu tirar as minhas próprias conclusões, né? E isso o centro espírita tem um lugar importante, porque veja, a gente daí, ao invés de falar algo, a gente vai debater sobre algo. Ao invés do foco ser a frase é o começo. É o começo para discutir qual a impressão que você tem, qual a impressão que você tem, qual a impressão que você tem, debater, mas fundamentado no quê? E aí uma frase
ela pode ser suficiente para 2 horas de reflexão, se a gente souber fazer boas perguntas a partir daquilo ali. Eu achei muito interessante também nesse texto, que ele fala assim, ó, ensinar exige comprometimento. Aí o exemplo prático que ele dá é que em sala de aula, teve uma vez uma questão que veio para ele, e aí ele disse para os alunos que ele não sabia a resposta. Eu achei isso fantástico. Ele está falando aqui, ó, isso não me dá autoridade de quem conhece, me dá alegria de, assumindo a minha ignorância, não ter mentido. Ou seja, eu ser comprometido com o conhecimento, reconhecendo que eu não tenho todas as respostas. Ele fala isso no 3º capítulo. Ele fala que muitos professores, eles se impõem diante dos alunos, né? E fala de revelar com facilidade ou relutância a minha maneira de ser, de pensar. Ou seja, eu não devo impor a minha maneira de ser, a maneira de pensar em cima dos outros, né? E isso tem a ver com comprometimento com a verdade. Sim. E aí, uma das estratégias importantes nesse caminho é, quando alguém traz uma questão, quando alguém traz um suposto conhecimento, mais do que querer dizer se está certo ou se está errado, mais do que dizer como... Não, mas no Espiritismo não é assim. A gente pensa assim, 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 achando esse lugar de autoridade que vai mudar. A partir do que você pensou isso? Olha a diferença do nível de conversa. Ah, porque esse negócio de reencarnação, eu acho que tem que reencarnar em animal mesmo. A partir do quê? Olha a diferença do nível de conversa. Porque quando alguém vem falar que acha que tem que reencarnar em animal, a gente vai dizer, não, mas no Espiritismo não reencarna em animal. Estamos no dogmatismo de ver quem impõe o quê. Isso aqui é uma filosofia. Então, se alguém me diz de reencarnar em animal, a partir do quê que você pensou isso? Para que a gente possa refletir sobre outros fundamentos e o próprio sujeito, em revendo as suas bases, chegue em outras conclusões. Isso, para mim, tem cara de educação. Mas também dá o direito a ele de recusar aquela verdade, né? Eu entendo assim. Por exemplo, aqui, que ele fala no livro, minha posição tem de ser de respeito à pessoa que queira mudar ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha postura como educador, mas não posso desconhecer os seus direitos de rejeitá-lo. Então, dá essas ferramentas, e se a pessoa mudar ou não de Sim, posição, o mudar ele é uma consequência, né? Porque a hora que eu estou refletindo a partir do que, isso é uma pergunta super abertura para o processo educacional, né? Nossa, a partir do que eu penso de por que eu acho que tinha que reencarnar de vaca, cavalo, tal? Ah, eu acho que porque tem que... Não, porque tem que aí nós estamos no nível da... Né? Não vai falar isso, né? Mas... Porque tem que não, né? A partir do que você... Como você chegou a essas conclusões? Como... Aí olha que trabalhão que dá. Como que o Espiritismo chega à conclusão que não? Ah, porque o Espírito não retroage. Não vem com essa historinha. Porque Espírito não retroage é um princípio. Então ele não pode te servir para você formalizar uma tese em cima dos teus próprios princípios. Quem acredita no princípio espírito não retroage vai concluir que não dá para reencarnar como vaca. Mas quem não acredita nesse princípio vai acreditar que dá para reencarnar como vaca. Não é princípio que vai fazer a diferença disso ou daquilo. Qual é a lógica que tem por trás desses princípios? Qual é a base no qual esses princípios são construídos para que as pessoas cheguem nessas conclusões? Vocês entendem que o negócio é muito mais complexo? Ah, não, mas não retroage. Quem que diz que não retroage? Quem que diz que não retroage? Entende? Ah, o livro dos Espíritos diz que não retroage. Ah, pelo amor de Deus. E se a médium estava louca lá na hora? Daí diz que não retroage. Qual é a lógica que está por trás do retroagir ou não retroagir? Aí a gente vai ter que estudar consciência. Aí a gente vai ter que estudar o processo evolutivo do espírito. Aí, sei lá, isso aí vai dar um ano, talvez, estudando, para chegar numa reflexão de por que ou não retroage. Mas não é porque é o princípio que no Espiritismo a gente acredita e pronto. Saímos daquela fantasia porque eu estou aqui em cima e eu vou falar, a pessoa agora vai acreditar. Aí tá repetindo sem entender nada. Está repetindo sem entender nada.
Ou se ela não ficar satisfeita, o que ela vai fazer? Ela vai embora do centro. Você falou a palavra-chave no Espiritismo hoje. Ele usa lá, anterior que você estava mostrando, Paulo Freire, que incentiva a imaginação. E o que temos no Espiritismo é a fantasia, que não é fundamentada no que é real. Não sei se estou certo. Não, acho super legal, porque aí assim, não é qualquer coisa que acha, né? É a minha fantasia, o que eu acho é o que é verdade. Eu leio algo, mesmo que esteja errado, é o meu ponto de vista. Não é fundamentado em nada. E isso eu vejo nas pessoas fazendo com o próprio texto. Então, ali está o texto, né? Estamos lendo junto. Está lendo sobre... mas eu acho que não é bem assim. Ok, você tem direito. Acho que não é bem assim. A partir do quê? Né? Com base no quê? Porque, de repente, a gente não está estudando para se construir a partir dessas reflexões. A gente está lendo na doutrina só para fundamentar o que a gente sempre pensou, para funcionar do jeito que a gente sempre funcionou e continuar igual do jeito que sempre foi. Eu quero estar certo, de qualquer forma. Meu Deus, então, não vem no centro espírita. espírita. Assim, pega um conceito ali, joga e adapta de acordo com a frasezinha que interessa, né? Não vem no centro, fica em casa daí, porque... Né? Mas ainda não vai ter coxinha, nem guaraná. Cafezinho nem pazinho. Só vem pelo passe. E nem Nem vai ficar vai dando, poder né? mostrar o que você já sabe. Você já... Paga pra Ninguém, em ser. casa não tem ninguém para eu mostrar o meu conhecimento. Não, os que estão lá, eles já são escaldados, né? Eles já não aceitam a gente nesse lugar de... Né? Ih, já começou a palestra, né? Você começa a falar, você... já veio lá ele, ó. Não é? Eu acho que nós estamos vulgarizando demais essas coisas. Eu acho que não é o objetivo daqui, não é isso. Mas diga um caminho aí pra gente, então. Não, eu acho que nós estamos partindo de uma situação que o objetivo aqui não é isso. Nós estamos fazendo ironia, coisas que é o que é errado ou certo, nós devemos respeitar. Desculpa. Tá, vou pensar. Mas o que então a gente conseguiria tirar para dar um caminho aí dentro do que você está vendo? O que está sendo falado está tudo correto. Eu acho que tem que ser algumas ferramentas erradas. Essa é a opinião minha, pessoal. Acho que nós estamos ironizando coisas que são comportamentos. Cada um vai interpretar se está errado ou se está certo. Mas eu acho que esse não é o caminho, não é o objetivo do nosso estudo. Desculpa. Não, nós temos que pedir desculpa, estamos pensando. É que tem coisas assim, né? Eu, pelo menos, tomo às vezes essa vertente, porque eu acho que tem coisas que, meu Deus, vai ficando tão distante daquilo que Kardec propôs, né? A coisa foi se perdendo, você começa a dizer, gente, da onde que começou essa loucura? Né? E ainda mais, tendo todos os fundamentos que nós temos, a gente usar da doutrina espírita para continuar fazendo essas coisas, para mim chega uma hora que eu digo assim, meu Deus do céu, né? Vamos desistir, assim, não dá para... chegou numa boa hora, talvez. Tem absurdos, inclusive, que a gente vê em centros espíritas, não estou dizendo daqui porque eu não conheço totalmente os centros espíritas aqui, totalmente assim, aprofundadamente, mas notícias que a gente tem de pessoas que vão ao Brasil, participam de centros espíritas e falam coisas que realmente é preocupante, muito preocupante. Mas por isso que É preciso fazer uma reformulação. E por isso que devemos falar, discutir. A gente está num grupo aberto para cada um estar tentando, de alguma forma, buscar um caminho. Não no sentido... Eu acho que todo mundo tem uma boa intenção, São Pedro. Eu acho que quando ele parte do princípio, todo mundo está fazendo o seu melhor, querendo fazer o seu melhor. Mas aí é que vem a discussão. Às vezes, dentro do nosso melhor, não é o melhor. A gente poderia estar fazendo o melhor se a gente soubesse. Porque até aqui, a gente está fazendo o que a gente achava que estava abalando. Eu achava que estava abalando. Eu acho assim que também o que acontece é que muitas vezes nós estamos fazendo coisas cegamente. Porque a gente está falando coisas que nem se conhece, aí vai falando. Vai falando, e é onde vai tendo... Eu acho a coisa vai dizendo... Não, mas às vezes também o hábito, né, por exemplo. Se eu posso falar daqui, né? A gente tem um trabalho, por exemplo, aquele trabalho está rolando durante vários anos.
As pessoas chegaram e já estavam. Já estava assim, né? Então, assim, você pensa que está indo bem, mas de repente você não parou para perguntar às pessoas, olha aí, como é que tá? Você acha que podíamos fazer uma coisa diferente? Porque eu acho que a gente já tem medo da crítica, então a gente deixa estar, né? Tipo, né? Abafa o caso, não gostou, não vem mais aqui. Ah, não tá contente? Então tá bom, vai lá no outro, vai lá no seu Pedro, que é diferente lá, entendeu? Já fica ofendido, já leva para o pessoal. E não é por aí, né? Eu acho que o sarcasmo e a ironia também, pra mim eu gosto de aprender com sarcasmo e ironia, porque eu acho que marca mais pra mim, mas obviamente ofende algumas pessoas, mas faz parte, não faz, do aprendizado a gente poder desenvolver, sei lá, essa casca que permite que a gente lide com o sarcasmo, com a ironia. É um estilo. Ao mesmo tempo que é necessário reconhecer que a gente deve respeitar diversos pontos de vista, mas eu, como aprendizado, assim, às vezes eu uso bastante sarcasmo, uso bastante ironia. É algo que às vezes eu prefiro que seja assim, vomitado assim na minha cara, do que pincelado com muitas flores ou muito... Mas eu acho que é uma pergunta também, onde é o desrespeito e o que é o respeito? O que a gente está respeitando, dando as respostas prontas? E o que a gente está desrespeitando? Essa é uma pergunta. A capacidade do outro de pensar. Mas a habilidade de rir de si mesmo é um pouco diferente da ironia e do sarcasmo, na minha opinião, no meu modo de ver, né? Eu acho que muitas vezes, eu pelo menos acho, nossa, estou fazendo isso, meu Deus, dá uma isso, tem que dar uma ajeitada, e não no sentido de humilhar ou de, né, querer colocar uma situação, uma pessoa no ridículo, necessariamente. Eu acho que é uma diferença. O que mais? Eu achei bem legal uma frase aqui, mais no final do texto, né, do Pedagogia, que fala: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. O meu 38, não sei agora, 3.3, capítulo 3. E aí ele fala bastante sobre... Não peguei o que você acha que a gente podia pôr aqui como frase, Carol? Uma forma de intervenção no mundo. Ensinar, Mas como você enxerga isso na prática? Na prática, eu vejo que a gente, fazendo esse processo, a gente está auxiliando a fazer uma diferença na vida das pessoas, no dia a dia. Então, eu, aqui no centro, sendo educadora, me colocando nessa posição de aprendiz, eu estou impactando não só as pessoas que estão aqui estudando, mas também estou auxiliando a impactar os outros demais que convivem com eles em sociedade. Eu acho que isso é legal de fazer refletir. E aí nós temos um papel de intervenção no mundo fundamental. Porque vejam que Kardec fala que o método para a regeneração desse planeta é a educação. Então ele vai dizer, só pela educação é que tudo isso vai acontecer. Então, nós estamos como coordenadores de estudos no lugar de educadores, ou seja, nós temos uma possibilidade de uma intervenção social, né, com grandes reflexões, com grandes mudanças, com grandes consequências. Aprender a pensar gera grandes consequências. E muitas vezes a gente está abandonando essa possibilidade de intervenção porque a gente está fechado lá no conteúdo, a gente está fechado numa lógica, e aí a gente está despotencializando a ideia de transformação moral. Né? Então, o Centro Espírita poderia ter um papel de grande transformação na vida das pessoas. Sabe o que mais me chama a atenção? Eu acabei fazendo algumas pesquisas para lá e para cá, do que realmente as pessoas aprendem, do que elas se transformaram, do que o Centro Espírita acrescentou. E sabe o que é a coisa mais triste assim, que eu pude constatar? É que a maior coisa que as pessoas aprenderam não foi dentro do Centro Espírita, foi o que elas estudaram. O grande diferencial das suas vidas não foi da palestra, não foi do grupo de estudo, foi dos livros que eu li, das coisas que eu refleti, das coisas que eu aprendi. Por que eu digo que isso é muito triste? Porque quer dizer que as práticas lá no Centro Espírita, elas estão refletindo muito pouco.
E o que o sujeito está aprendendo é que de fato repercute. Porque é o livro que você leu, a análise que você fez, a coisa que você pensou, óbvio, né? É a tua construção de conhecimento que vai te transformar. Então, se eu estudar, se eu me dedicar, se eu pesquisar, se eu refletir, isso é que me transforma, será que o Centro Espírita não tinha que focar muito mais nisso? Entende? Se isso... Será que a gente não fica gastando tanto tempo para organizar as coisas, para organizar palestras, para organizar um monte de coisas que talvez não tenham tanta efetividade na vida das pessoas? Porque as perguntas é o que mais te transformou na doutrina espírita? Não são nos grupos de estudo. É das coisas que a própria pessoa estudou, que ela leu, que ela refletiu, que ela amadureceu, e não das aulas do Centro Espírita. Entendem o buraco, assim? Então, se o grande elemento transformador não está ali, então será que a gente não tinha que começar a investir em outros elementos? E aí eu quero trazer uma outra frase aqui para vocês que eu acho que junta com isso que eu estou falando. Cadê? Calma aí. Eu tinha deixado aqui um sinais de autonomia, não pesquisa. Essa frase aqui é uma importante. Não há ensino sem pesquisa. Então isso aí, pensa. Não há ensino sem pesquisa. Mas as pessoas não querem ler. Então, dê um jeito de despertar o interesse delas lerem. Vamos fazer alguma coisa. Mas saia da fantasia de que se as pessoas não lerem, elas vão aprender. Não tem. Entende? Já entendemos que isso não vai funcionar. Então a gente precisa, mas a frase que eu quero, ela junta com isso. Aqui, ensinar não é transferir conhecimento, que foi aquela frase primeira que a gente colocou, mas eu queria pegar o resto da frase. Mas criar possibilidades para a sua construção. Criar possibilidades para a sua construção. A sua construção, que ele está dizendo aqui, sua, é do conhecimento. Né? Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para que o sujeito construa o seu conhecimento. Meu triste como fazem isso na casa espírita, como não fazem isso com os jovens e com as crianças. Claro, fica pior ainda, né? Porque está numa fase. Mas vocês entendem aqui a importância dos grupos de estudo? Porque aí no grupo de estudo, por exemplo, eu não tenho hábito de estudar. O Centro Espírita vai me ensinar a estudar. Eu não sei quais livros ler, porque você chega numa biblioteca ou numa livraria e vai ver espiritismo, tem 500 mil coisas. O que são os livros bons para ler? Aonde que eu vou encontrar as melhores respostas? Quais são os livros mais confiáveis ou os autores mais confiáveis? Você vai começar a ler sobre qualquer teoria, você vai começar a ler sobre filosofia. O que eu leio de filosofia? Meu Deus, tem um mundo! Tem alguns autores que são mais fáceis, tem uns que são mais difíceis, tem uns que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, tem alguns que são contraditórios, tem uns que não acrescentam nada. Aí o Centro Espírita começa a fazer mais sentido. Não como alguém que transfere conhecimento, mas como alguém que cria possibilidades. Então, será que a gente não devia estar discutindo, ensinando as pessoas como estudar? Porque todos vocês vão falar assim mesmo, as pessoas não querem estudar. Ok. E quem que está ensinando elas a estudar? No Centro Espírita, elas não querem estudar. Isso é um fato. Mas quem que ensinou elas a estudar? Quem que está estimulando elas a estudar? Quem que está oferecendo suporte para o que ela está estudando, poder tirar dúvidas, esclarecer e continuar aprofundando o seu aprendizado? A gente não está fazendo essas coisas. Existem duas coisas, né? A pessoa quando se sente obrigada a fazer algo é uma coisa, porque aí fica naquela coisa. A pessoa é estimulada a fazer porque ela tem um ganho, ela vai Fora ter um ganho, isso, claro. É outra história. Voltando um pouco ao que você estava falando em relação às pessoas, às vezes, que vêm e não se aprofundam, não estudam, quando elas têm que passar por alguma coisa na vida delas, aquele estudo, como não está aprofundado, não vai fazer nenhuma diferença. Não aí é que está a diferença, quando a coisa fica só no sul.
assim, no raso e na profundidade. Se você sabe um conceito, se você sabe, se você já refletiu sobre aquilo, quando você vai passar por uma experiência, aí você vai lembrar daquilo. Se não... Eu fico pensando que o sujeito, desde o primeiro momento que ele entra na casa espírita, a gente já devia de ter essa lógica, de saber qual é o tema de interesse, quais são as tuas questões, já vamos dando subsídio, mas você tem hábito de estudar? Eu li assim, uns 3 livros na minha vida. Gente, leu 3 livros na vida, então não temos que ensinar essa pessoa a estudar? Sabe que a gente não devia de ter oferecido pelo Centro Espírita umas oficinas ensinando a estudar, uns grupos para debater como ler, como pesquisar, alguém que pudesse dizer quais são os livros que você estuda no Centro Espírita, porque a gente quer que as pessoas estudem, mas quais são os livros? Você pega o Livro dos Espíritos a primeira vez na tua vida, meu Deus, é um livro super complexo. Será que não ia ser legal ter alguém que explicasse como está organizado o Livro dos Espíritos? Se a gente não sabe, como é que vai ensinar? Fala pra mim. Como está organizado o Livro dos Espíritos, que você não precisa começar a ler de ponta a ponta, você pode ir pelas perguntas que te interessam, porque não é uma construção teórica, você pode ir pelos temas que te interessam, pelas perguntas que te interessam. Como o Evangelho são mensagens independentes, você também pode ler as mensagens independentes. Um dia, lá na frente, se você for coordenar grupo de estudo, você vai ter que ler o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, você vai ter que fazer análise do Evangelho de ponta a ponta. Mas para quem está chegando em busca de responder suas questões, poxa, não ia ser legal? Não teria sido legal com a gente se alguém explicasse sobre estudar, explicar que, por exemplo, ler livro de Kardec é super complicado. Se ninguém te fala isso, você vai pegar o livro e começa a ler. Se sente um estúpido. Exatamente, você se sente um retardado. Porque todo mundo fala de Kardec, todo mundo citando esse tal de Kardec, ninguém sabe que está citando sempre as mesmas coisinhas, né? Mas todo mundo citando Kardec. Você lê aquilo ali, você lê 3 páginas, você não conseguiu entender nada, porque as 3 páginas primeiras que você leu são super difíceis. Você não entendeu nada, aquela introdução não termina nunca, fora de um contexto, porque aquele contexto era completamente diferente do nosso contexto de agora. Não, então eu fui para o que é o Espiritismo, porque eu vi que tinha lá na prateleira do Centro Espírita o que é o Espiritismo. Piorou, porque quando vai ler aquele que é o Espiritismo, eu não sei se vocês sabem, mas é uma síntese entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para te dar uma começada na reunião mediúnica. Aí você pega o que é o Espiritismo achando que vai ser um livro super fácil, você lê aquele negócio que você não consegue entender nada sobre aquele cético, aquele outro do padre, do não sei o quê. É bem isso, você se sente um estúpido. Por quê? Porque a doutrina espírita é isso? Não, porque ninguém sentou com aquela pessoa e explicou por onde começar a ler, quais são as referências, o que pode ir, por onde que vai, tal, que são livros de filosofia, que são livros complexos. Então, veja, essas coisas, elas têm muito a ver com Paulo Freire. O que eu vejo muito Paulo Freire falando? Largue mão do conteúdo e pense o processo. O conteúdo não é o melhor que o educador tem a oferecer. E pensem comigo, o conteúdo doutrinário não é o melhor que a gente tem a oferecer. O conteúdo doutrinário Kardec oferece. É só sentar lá e ler. É só terminar esse raciocínio. Vocês entendem? Conteúdo é só sentar e ler. O papel do educador vai ser despertar o interesse, mostrar caminhos, fazer perguntas, estimular, dar suporte frente às dúvidas, mostrar outros caminhos, dar apoio. Isso tem mais a ver com educação do que passar conteúdo. É o processo, não o conteúdo. Fica claro para vocês a diferença? Só que os nossos grupos de estudo, eles estão centrados em processo ou conteúdo? Conteúdo. Então, o que eu digo, como que a gente diz, as pessoas não sabem estudar? Então eu pergunto, como que elas estão fazendo Evangelho no Lar? Se eu não consigo pegar um texto, ler e fazer uma análise daquele texto, como que eu estou fazendo Evangelho no Lar? Não está fazendo. Ou está lendo e comentando o título. Porque se eu não sei fazer análise de um texto, eu estou comentando o título. Será que, então, se aprender a estudar é tão importante para a transformação moral, o Centro Espírita não deveria estar ensinando as pessoas a estudar? Ensinar a fazer análise de um texto. Que o título é importante dentro do texto.
que você tem que se perguntar o que você sabe do texto, aonde que estão as ideias mais importantes, o que te chamou a atenção, como que o autor construiu aquele pensamento. Tem perguntas para fazer para o texto. Tem uma lógica de pensamento crítico ali. Se eu não sei analisar um texto, eu não sei fazer evangelho no lar. Porque o evangelho no lar pressupõe você analisar um texto para trazer para a tua vida. Então, se você não analisa, você lê e continua pensando do mesmo jeito e não chega a lugar nenhum e não se transforma. Então, se é tão importante, será que a gente não tinha que, por exemplo, estar ensinando as pessoas a fazer evangelho no lar? Quantos centros ensinam as pessoas a fazer evangelho no lar? Eu vou dizer para vocês, eu já vi trocentas palestras sobre evangelho no lar. O que tem palestra no evangelho no lar? Tem que fazer uma vez por semana, tem que pôr água fluidificada, tem que ler evangelho, tem que fazer uma oração, fala do tempo e tal. Mas na hora do como ler um texto, a importância de trazer para a sua vida, que o evangelho no lar não é um lugar para você ficar analisando a vida alheia, é para você ler o texto e trazer para a tua vida, que não é momento da gente ficar criticando um ou outro, que cada um pega o texto e vai trazer para a sua vida e fazer um compartilhamento. Eu não vejo as pessoas falando isso. Mas a fala de que não deve passar de 1 hora, que o ideal seria meia hora e que tem que ter água fluidificada, toda palestra eu vejo as pessoas falando. Mas na hora de ensinar a ler e vivenciar o evangelho, a gente não fala. Então é claro que a gente vai ficar na superficialidade da doutrina. Porque, como diz a Maria, nem a gente sabe fazer esses negócios. Se der uma apertada na gente aqui de fazer análise de texto, a gente também não sabe. Ok, não sabemos. Então vamos nós começar a estudar como faz uma análise de texto para a gente ensinar as pessoas? Nós não sabemos. Mas a gente está vendo aqui em educação que isso é muito importante. Então será que a gente não deveria começar a estudar? Eu lembro do Felipe falando que foi fazer era a graduação de design de interiores? Era graduação? Foi fazer o curso de design de interiores. Aí eles deram um livro sobre pensamento crítico. Eu fiquei até pensando, meu Deus, mas para o design de interiores precisa ter pensamento crítico, né? Para ler qualquer texto precisa ter pensamento crítico. Então passaram para ele alguns livros sobre pensamento crítico, para primeiro estudar o que é o pensamento crítico e como funciona, para depois começar a faculdade. Olha que coisa fantástica aqui, na cidade de vocês. Ensinando o que é o pensamento crítico, ensinando a fazer uma análise de texto para daí fazer design de interiores. Quanto mais doutrina espírita. A gente tinha que ser os experts em ensinar as pessoas a fazer análise crítica e ter pensamento crítico. Mas aí é que está a situação, porque às vezes só fica no crítico. Entendeu? Mas isso não é pensamento crítico. Não. Pensamento crítico é uma coisa construtiva. Sim. É dizer, olha, eu estou vendo isso, mas eu estou vendo desse jeito. Essa é a análise. Não, eu vou criticar porque tudo está uma porcaria, porque ninguém sabe fazer nada, só eu sei. Imagina, você sabe fazer um negócio? Não é isso. Eu acho que as pessoas ficam na palavra e não entendem realmente o que é que a Mas palavra por que a gente não fez um estudo sobre o que é pensamento crítico? Esses dias eu estava discutindo com um palestrante significativo aí que falou, mas pode ser animismo do Divaldo. Eu digo, ok, pode ser animismo do Divaldo, mas vamos pensar melhor, tal. Ele falou assim, mas eu tenho pensamento crítico. Digo, isso aí não é pensamento crítico. O que você está fazendo é botar fogo, né, com lança-chamas. Aí fui discutir o que é pensamento crítico para você. Ele falou, não sei dizer. Porque a gente aprendeu a criticar. Falei, ok, aprender a criticar é bem legal. A gente sai metendo a boca no mundo. Mas pensamento crítico tem a ver com você ter fundamentos para contrapor ideias para chegar às novas conclusões. Quais são os teus fundamentos para você falar disso? É porque tem um monte de gente que vem criticar você. E tem muita gente que me critica, graças a Deus, na minha cara e fora de mim. Mas quando às vezes eu falo, ok, você tem razão, mas o que você tem? Eu também não sei, mas não concordo com você. Muito fácil. Mas isso vem da educação nossa também, né? Eu não me lembro na minha época de escola ter análise de texto. Não tem. Eu já vejo minha filha fazendo análise de texto aqui. Com que idade? 12 anos. Então é completamente diferente. Você já vem de uma educação assim, que já te prepara para analisar texto, depois você entra na universidade, já tem uma coisa dessa. Então, automaticamente você vai adquirindo esse conhecimento. Sim. Mas eu, por exemplo, aprender. E isso que você está falando, né, da nossa educação, ela foi muito diferente da educação de Kardec. Né? Porque, o cara era um filósofo. Né? Era um cientista. Então, você vê, ele tinha toda essa lógica
de crítica, você vai estudar Pestalozzi, não tem nada de imposição de conhecimento, Pestalozzi não tem nada de conteudista, justamente o contrário, né? Pestalozzi tinha toda uma lógica de aplicação, de vivência do afeto, de transformação, de vínculo e tal. Então, a nossa educação que a gente teve, ela fica muito aquém até para a gente compreender Kardec. Até para compreender Kardec. Só que aí o que eu estou convidando vocês? A gente está no buraco. Porque Kardec tem um conteúdo muito profundo, a gente não teve base filosófica e científica para compreender Kardec, então a gente pegou com um pouquinho que a gente tem e ficou interpretando Kardec. Isso é um crime, o que a gente está fazendo. Mas aí, no caso, nós teríamos que estudar filosofia primeiro. A gente tem que ampliar isso aqui, a gente tem que ampliar as nossas bases, a gente tem que entender o que é o pensamento filosófico, a gente tem que aprender a fazer perguntas, a gente vai ter que entender o que é o pensamento crítico. Eu, enquanto trabalhador no movimento espírita, vou ter que vamos dizer assim, vou ter que correr atrás desse déficit para daí poder falar de Kardec. A gente vai ter que correr atrás desse déficit para poder falar de Kardec. Vocês entendem? Porque é o que a Maria falou. Como que a gente vai falar dessas coisas se a gente também não sabe? Como que faz uma análise de texto? O que é pensamento crítico? Qual é a lógica da filosofia de fazer perguntas, né? Porque ele traz lá Sócrates. Então ele falou de fazer perguntas. Será que a gente não tinha que pegar como exemplo que a Maria trouxe aqui, pegar um texto de Sócrates para ver como que funciona esse negócio de fazer pergunta, que não tem que chegar a um lugar nenhum em definitivo, que a gente pode fazer pergunta sem saber onde que vai chegar. Será que a gente não tem que aprender essas coisas para daí a gente poder trabalhar e falar em nome da doutrina espírita? Tem um outro ponto interessante que nesse texto é comentado. Ensinar exige saber escutar. Escuta isso que ele falou aqui. Somente quem escuta paciente, criticamente o outro, fala com ele. Ele fala nesse exemplo que estavam em um grupo de pessoas, né, de professores, e ele fala que aprender a escutar é escutando que aprendemos a ferir com eles. Ou seja, a ferir. Ferir com eles, assim, tipo assim, a ferida que o outro tem, ou a dificuldade que o outro tem, e eu estou ali me conectando com o outro, e aí eu adapto a minha linguagem de acordo com aquela pessoa. Olha que rico isso. Mesmo eu tendo mais conhecimento, o educador que é um encontro daí, né? Um encontro, exatamente. É transformar a minha fala em empatia para o aluno, para ter aquela conexão. Que é o que eu estou dizendo para vocês, o que Paulo Freire fez, e por isso ele é odiado em alguns lugares da educação, ele tirou o educador desse lugar de poder. Né? É conexão, é empatia, é ir ao encontro da necessidade do outro. Como Pestalozzi. É isso que eu ia falar, é Pestalozzi. Sim. Eu não entendi essa parte que ele falou, ferir com ferir no sentido de sentir a ferida do outro, a dificuldade do outro. Posso completar? É a pedagogia da autonomia. Página? Na parte 3.6. Eu acho que está no segundo capítulo. Vocês sabem que agora tá me dando umas loucuras aqui na cabeça? Vamos incentivar. Que eu tô pensando assim, ó. Vocês podem dizer, meu Deus, o Marlon é muito atrapalhado, né? Porque começamos de um lugar que a gente nem sabia onde ia e quando definiu para onde ia, ele vem querer mudar. Mas eu vou fazer uma proposta e ver se faz sentido para vocês. Se a gente está falando de toda essa construção, criar possibilidades, pensamento crítico, ensinar a fazer perguntas, fundamentação filosófica, o que é pensamento filosófico, dialogar com o texto, será que não seria legal a gente fazer isso aqui? Mara, agora me surgiu uma questão. Eu tive um professor na faculdade que uma vez ele falou uma coisa muito... Eu nunca esqueci. Ele falou assim, ele era professor de português, de língua na faculdade, de português. E ele falou assim... Você nunca pode chegar, por mais que você tenha um linguajar sofisticado, você não pode usar esse linguajar sofisticado com uma pessoa que teve até a quarta série e fala mais vale nas súmulas orgânicas. Então você tem que abaixar o seu nível e falar como ele fala. Uma coisa mais ou menos assim. Agora eu tô pensando... É porque eu acredito que ele não falou baixar seu nível, né? Eu acredito que ele falou ir ao encontro da pessoa, que não é assim e abaixo. Isso, exatamente isso. Se ele tem essa reflexão, eu não vou assim. Agora eu tô pensando de ensinar as pessoas, a gente está falando de ensinar, incentivar as pessoas a aprenderem sozinhas. E quando vem uma pessoa, por exemplo, que mal sabe ler? Mas isso como é é que a gente natural. faz, então? Mas isso como é é que a natural. gente faz?
com essa pessoa? Não tem crise. Se a gente tem esta lógica, a lógica é de ir ao encontro do outro. Isso acontece naturalmente. Entende? Eu digo porque na casa que eu fazia parte, a gente tem pessoas com doutorado e professor de pós-doutorado e tem gente que não terminou a 5ª série. Posso falar uma coisa? Em relação a isso, a minha experiência com as pessoas é que às vezes a pessoa que não sabe ler, ela tem uma experiência de vida que ela dá baile em qualquer um que tenha um doutorado. Então, se você está aberto para aprender, você vai aprender com aquilo também. Mas tem essa estrutura, né, de olhar para todo mundo. Não, vai naturalmente. Porque como tem que ser um grupo pequeno, como eu tenho que estar atento a todas as pessoas, como eu tenho que averiguar as necessidades, todo mundo vai ser atendido. Eu topo. Agora veja, o que eu estou propondo para vocês é a gente talvez elaborar alguns materiais. Por exemplo, a gente está falando de pensamento crítico. Então vamos estudar o que é pensamento crítico e criar algumas bases ou alguns fundamentos para que vocês que estão aqui consigam construir essa lógica do que é pensamento crítico. Cadê o livro? O que é o elemento filosófico. Tá lá lendo, aqui é em inglês, daí eu tô lendo, tô na 2ª página ainda. E não entendi a 2ª. Daí eu volto e vou. Mas, então, essas coisas que a gente acha importante, pensamento crítico, como estudar, como fazer uma análise de texto, para que vocês, em posse disso, possam até elaborar, sei lá, workshops aqui, possam elaborar cursos, possam criar atividades no centro espírita. Não precisa, por exemplo, o Pedro está lá no centro que tem as sextas-feiras. Talvez não consiga pôr, mas uma vez a cada 3 meses tem lá no Solidarity um encontro sobre como estudar. Até o Pedro pode dizer, gente, tem lá um estudo sobre como estudar, ia ser legal quem não fez fazer, e a gente ir trabalhando com essa lógica de oferecer alguns subsídios para o movimento espírita. Como estudar, pensamento crítico, análise de texto, construir alguns materiais que repercutam para o movimento espírita. O que vocês acham? Marlon, em 2014 eu fiz um curso pela Reading University, que era de Critical Reasoning, que é o pensamento crítico. Olha, tem 10 semanas de handouts. Eu não vou lembrar tudo que tem, mas eu posso dividir os handouts, estão em inglês. Mas aí o que eu quero fazer não é dividir hangout, não sei o que, nem é hangout, é handout, sei lá o que é esse negócio. Porque aí vocês têm que ir trazendo. Entende? Então Felipe vai trazer algumas coisas lá do pensamento crítico, a Patrícia fez não sei o que, Maria fez não sei o que. Aí vocês têm que ver que coisas que vocês podem ir trazendo para contribuir e a gente vai fazer os encontros trazendo estes elementos para a gente construir esses materiais, porque eu não tenho também essas respostas. Eu não tenho um texto pronto dizendo como que faz, como que é o pensamento crítico. Não tem. Como que você está propondo então se não tem? Mas vocês não acham que poderia ser super legal? A base. É a base. Aí sim teria construído. Uma casa se constrói pela raiz, né? Exato. E a gente vai construir, porque agora de fato a gente não sabe. Né? Então o Felipe tem um conhecimento, Maria tem um outro, Maria tem um outro. Cada um tem alguma coisa disso tudo que a gente está discutindo que pode contribuir, vamos fazer. Apresentações talvez de 15 minutos para trazer um determinado tema, trazer os textos, a gente vai lendo, vamos construindo material e preparando algo que depois se consolida em diferentes ações que a gente possa oferecer ao movimento espírita aqui. Tem aqui uma parte que fala o compromisso do educador com a consciência crítica do educando. Que é isso. Vocês acham? Porque daí a gente abre mão daquele negócio que a gente estava pensando de fazer as oficinas e vocês irem para a fogueira, para que a gente invista a nossa energia aqui. E aí teríamos que pensar como que a gente vai fazer no tempo. Algumas pessoas já estão lá no da mediunidade, apesar de que eu acho, André, que depois dessa, uma proposta dessa tinha que dar até uma segurada aí na mediunidade. A Ana Paula já abriu mão também, né? Que a gente já convenceu a Ana Paula. Quem que mais que estava nas pendências? Era a Andréia, Ana Paula. Hã? O Felipe também.
Por que no curso de mediunidade? Não, você vai apresentar sobre pensamento crítico. No seu dia que você vai apresentar, mas você se vira. Tem que fala pra Vivi aí agora. Se vira. E com a Maria. Eu dou os handouts. Se der os handouts, ele se vira. Até quando que vocês vêm? Maria, depois eu posso voltar. Agora você deixa ele Depois ele conversa. Tá, então vamos A gente já tá pensar. balançando da outra. Vamos fazer assim, ó. De um Agora jeito ou vai. de outro, semana que vem, vamos passar pelo Knowles. Ainda mais porque vocês falaram que acharam mais difícil o texto. Então, vamos passar pelo Knowles. Eu mando para vocês também o texto com algumas anotações ali. Mas eu passei para vocês 3 capítulos, não? Eu não sei do primeiro, pra ser muito honesta. Eu também. Fiquei voltando e voltando. Cada pergunta e eu vou de novo. 7, 8 e 9. Tá. Então vamos manter esse mesmo método de vocês trazerem o que chamou a atenção, mas eu vou preparar então um esquema que deixe bem delimitado assim os pontos, e vocês vão ver que converge muito para isso aqui. Só que o Knowles, ele vai falar de coisas mais específicas, tipo, pense o ambiente de sala de aula. O ambiente é importante, um ambiente confortável, tal. Então, ele é mais prático, ele é mais direto para algumas coisas, e por isso eu acho que complementa, porque Paulo Freire, ele tem um campo filosófico, e o Knowles, ele tem um campo bem prático. Se a gente junta essas duas coisas, nós temos reflexões super importantes. Mas veja como é importante, porque imagina você numa sala de aula, quando está um grau lá fora e está todo mundo tremendo. Quem vai se conseguir concentrar? Então isso é importante. Então são coisas bem interessantes. E veja, ele escreveu aquele texto há, 30 anos atrás. O Paulo Sim, fala Freire em fala environment, também, sim. né? Ele fala da beleza, estética, de como interfere. Por isso que eu estou dizendo para vocês vão ver que eles dialogam muito, embora sejam um contexto completamente diferente, sociedades completamente diferentes, um olhar altamente capitalista, porque lá está falando de formação do sujeito da empresa, e o Paulo Freire tem um movimento completamente contrário, autonomia, tal. Eles se complementam demais. Então, a gente passa por isso, mas eu queria que cada um de vocês fosse pensando se pode trazer alguma contribuição para essa próxima etapa. Não venha com humildade, eu acho que eu não posso. Pode ser material em inglês? Porque eu não vou ter tempo de traduzir nada. Pode, mas você vai apresentar. Porque aí você vai trazer e vai falar. Das primeiras aulas já não deu tempo. E vai falar do texto, trazer alguma coisa. Então, vejam assim, que material que vocês têm, um livro que leu, uma apresentação, um professor. Todas essas coisas nós vamos juntando para a gente construir um material dentro do Centro Espírita. Mas, nesse caso seria pensamento crítico, você está falando? Pensamento crítico, análise de texto, como estudar tudo que é importante para estudar doutrina espírita. Não seria melhor que a pessoa ficar com o título para não ficar uma coisa muito vaga? Não, vocês vão mandar para mim o que acha que tem. Então Maria vai mandar dizendo, olha, Marla, eu acho que eu tenho um negócio, vai traduzir para mandar para mim, né, dizendo, eu tenho um tema que é esse, para isso. A Andréia vai dizer, olha, eu fiz um curso assim. O Marcos, eu fiz um treinamento desse. Vocês vão dizer os materiais que vocês têm, ou o que pensaram, ou o que já estudaram, o que gostam, e aí eu vou juntar tudo isso para a gente ver como nós fazemos compartilhamentos dessas coisas. Mário, uma pergunta, a questão dos temas, eu pensei bastante nas últimas semanas, eu já tenho 3 temas definidos que me interessam muito. Do quê? Do Já quê? mudou. Sim, porque aí agora o nosso trabalho vai ser isso. Então a gente não vai fazer aquilo, vai fazer isso. Isso, porque isso vai dar um trabalhão danado. A fogueira vai cancelar. Por enquanto a fogueira está em rosto. Eu acredito. Começamos o ano agora, tenha calma. Eu acredito, Carol, por que eu estou propondo de rever? Porque eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui vai repercutir muito mais no movimento espírita do que vocês desenvolverem habilidade de coordenação. Eu fiquei com pena da Carol, porque ela aqui há umas semanas atrás ela disse, mas eu preciso ter um princípio, um meio e um fim. Vocês já começaram, Carol. Ó, aqui, ó,
Ela mesma trouxe imaginação, intuição, provocar. Ela mesma trouxe. Isso é bem eu, né? Não, isso é bem eu, né? Mudo, a todo momento mudo de ideia. O que você ia falar? Eu ia falar, porque, por exemplo, pra gente que não pode participar... Vamos ter que gravar, Virgínia. Tem que gravar. Tem que gravar. Marca, E a gente contribui, Tem o Zezé. tipo, mandando pra você. Porque no meu caso eu não posso ficar lá. Tá, mas se você tem alguma coisa Eu com... tenho na Você vai faculdade. vir? Na faculdade, Então, veja. quando eu fiz a primeira coisa, ele vinha pra fazer 6 críticos. Então eu tenho. Se você tem alguma coisa para contribuir, você vai dar um jeito de faltar algum dia lá para vir aqui fazer Ela a vai tua tá contribuição aqui. também. Ela vai estar aqui. Vai estar aqui para ir lá fazer a tua contribuição, entende? Dá um jeito de se organizar em algum momento para que você também possa fazer a tua contribuição. E quem estiver no grupo, a gente vai produzindo material e depois eu não sei como isso vai repercutir, mas eu acho que vai ser muito bom. E se nós usarmos o pessoal do Mediúnico também nesse primeiro mês para envolver o Eu pessoal? estava pensando exatamente nisso. Podia, Não seria bom, Marcos? podia parar com... Quantas pessoas Mas aí faz eu um cresci grupo que maior eu ainda dou de muito pessoas, nossa né? equipe. Mas daí nós fazemos grupos de trabalho. Mas ensina. Aí nós fazemos grupos de trabalho, porque daí uns vão pegar pensamento crítico, o outro vai pegar não sei o que, o outro pega análise de texto. A gente se distribui por temas de interesse para cada grupo e produzindo seu material. Aí sim, poderia... Acham que tá bem aí, Cris? Porque como semanas vão ser? A minha passagem é dia 11 de abril. Então dá quanto tempo? 2 meses? Não, tô brincando. Entendeu? 3 meses? De extensão, como 2, na verdade. 2. Eu vou falar com a direção da casa, se tiver tudo bem. A direção Porque da para essas pessoas da mediunidade seria muito importante também aprender a estudar, fazer análise de texto. Só 3 meses, depois retoma o curso mediúnico. Sim. Não vejo problemática. Eu falo com a... Então, o mais importante, vejam só, vamos separar uns minutinhos. Vamos separar uns minutinhos semana que vem para a gente definir quais vão ser os temas e os grupos de trabalho. Eu estou pensando aqui na questão de análise crítica, Como estudar, muito importante. como estudar, Eu tenho um livro como que eu analisar um... Hã? Eu tenho um livro que eu até pedi um Marco para trazer, que é uma moça, até comentou com a gente no YouTube, num vídeo que você lembra de como ler, de técnicas de leitura, de como ler. Técnica de leitura. É. Então, vão pensando... Eu fiz um curso de leitura dinâmica. Ó, não, leitura dinâmica não necessariamente. Vão pensando aqui, ó. Opa. Só porque eu falei da dinâmica, ó lá. Vamos pensando em todos os elementos que são importantes para criar possibilidades para que as pessoas construam conhecimento. Porque acho que isso fica muito marcado em todas as coisas. Não é passar o conhecimento, mas criar possibilidades. Então, o que a pessoa precisa para que ela construa o conhecimento? Precisa de análise crítica, precisa saber ler um texto, precisa estudar, saber pesquisar, fazer né? síntese também. Fazer síntese é muito importante. Fazer síntese. Então, vão pensando temas que vocês achem importante, porque daí, conforme os temas e o material que tiver, a gente vai separar em grupos de trabalho. Pode ser?